Boa tarde. O tema do nosso trabalho é exodontia e o nosso grupo é composto por Beatriz Brunelli, Shaila, Júlia Bermudes, Maria Eduarda Ornelas, Manuela e Marcela. A exodontia significa remoção cirúrgica de um elemento dentário. Foi a primeira especialidade exercida pelos dentistas. Pré-operatório. A etapa inicial na avaliação pré-cirúrgica é a coleta de informações precisas e pertinentes. Isso é obtido por meio de entrevistas com o paciente, exames físicos, laboratoriais e de imagem. As entrevistas com o paciente e exames físicos devem ser realizadas de maneira gentil e sem pressa. O cirurgião não deve ser precipitado ao aceitar dados incompletos, tais como radiografias de baixa qualidade, especialmente quando é provável que tais dados adicionais possam alterar as decisões relacionadas à cirurgia. Esse é o formato padrão de ficha de registro da anamnese e exame físico. Dados biográficos. Inicialmente, a informação mais importante a ser obtida são os seus dados pessoais. Esses dados devem incluir nome completo do paciente, endereço, idade, gênero, ocupação. Queixa principal e sua história. Cada paciente deve ser questionado sobre sua queixa principal, preferencialmente de forma literal. Além disso, uma vez que os pacientes formulam uma queixa principal, eles são incentivados a esclarecer para si mesmos e para o dentista por que desejam tratamento. Anamnese. O dentista pode escolher um questionário já preparado ou formular de maneira individualizada. Além de informações básicas, é importante questionar problemas clínicos comuns que são passíveis de alterar o tratamento odontológico do paciente. Dentre esses problemas, incluem-se angina, infarto, sopros cardíacos, doenças cardíacas reumáticas, distúrbios de coagulação, incluindo coagulantes como a AS, asma, doenças pulmonares, hepatite, etc. História clínica familiar e social. Revisão dos sistemas. É um método sequencial e abrangente para elucidar sintomas do paciente baseados no sistema dos órgãos. Por exemplo, a revisão do sistema cardiovascular em um paciente com histórico de doença cardíaca isquêmica inclui questões relacionadas ao desconforto torácico, palpitação, desmaios, edema nos tornozelos. Tais questões auxiliam o dentista a decidir se realizará a cirurgia no mesmo modo ou se alterará os modos dos anestésicos. Exame físico. Qualquer exame físico deve ser iniciado com a aferição dos sistemas sinais, que são temperatura corporal, frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial e dor. E exames laboratoriais radiográficos de imagem. Indicações e contraindicações. Existem inúmeras indicações e contraindicações para a realização da cirurgia. Iremos falar dela agora nos próximos slides. Indicações: cáries extensas e suas complicações, necrose pulpar, doença periodontal avançada, raízes ou fragmentos dentários, razões ortodônticas, dentes mal posicionados, fraturas dentais, razões protéticas, dentes inclusos ou impactados, dentes associados a lesões patológicas, dentes envolvidos em traços de fratura, dentes supranumerários e finalidade estética. Contraindicações. Temos as sistêmicas e as locais. As sistêmicas são doenças metabólicas graves descompensadas, leucemias ou doenças linfóides descompensadas, doenças cardíacas graves, distúrbios hemorrágicos ou coagulopatias severas e gravidez. Locais: dentes em áreas de radiação, dentes em áreas de tumor, especialmente tumor maligno, pericoronarite grave, podendo causar trismo e febre. Os princípios cirúrgicos nada mais é que as fases de uma cirurgia, sendo dividida em 4 fases, dando início pela diérese, depois vindo a exérese, a hemostasia e finalizando com a síntese. Nos próximos slides, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre cada fase. A cirurgia é iniciada primeiramente na fase da diérese,
onde nós fazemos uma incisão ou divulsão dos tecidos para promover uma via de acesso adequada. Na incisão, nós fazemos nada mais, nada menos que o corte do tecido. E a divulsão é a separação dos tecidos sem corte. Na incisão, nós fazemos um corte firme e contínuo, respeitando a integridade do paciente. A base, ela deve ser maior que o ápice. Nós utilizamos lâmina afiada, bisturi perpendicular e fazemos um planejamento correto, fazendo um traço único em 45 graus, distal para mesial, apical para cervical. E o apoio, ele deve ser em tecido ósseo sadio, sendo contraindicado realizar em cima de um defeito ósseo. A extração de dentes erupcionados pode ser, na maioria das vezes, executada pela técnica fechada, técnica com fórceps ou alavanca sem retalhos cirúrgicos. Porém, em algumas circunstâncias, pode ser As indicações para fazer retalho são dentes multirradiculares com coroas destruídas, dentes multirradiculares com raízes convergentes e septo ósseo interradicular volumoso, expor raízes que foram fraturadas durante a realização de exodontias pelo método fechado, durante a realização de extrações seriadas, em dentes anquilosados, em restos radiculares de premolares ou molares superiores muito próximos ao seio maxilar, molares com raízes finas, longas e ou divergentes, dentes com hipercementose, dentes portadores de lesões periapicais que necessitem de curetagem ou enucleação da lesão, restos radiculares sepultados sob próteses dentárias, e quando empregada força excessiva sem êxito durante exodontias pela técnica fechada. E agora eu vou falar alguns aspectos importantes, alguns princípios no caso. O retalho, ele deve ser planejado de forma a evitar lesões às estruturas vitais localizadas na área da cirurgia. Na mandíbula, as estruturas mais importantes que correm o risco de serem lesadas são o nervo lingual e o nervo mentoniano. Não se realizam incisões relaxantes nas regiões lingual e palatina, para que não ocorram, respectivamente, lesões do nervo lingual e artéria palatina. As margens do retalho devem estar apoiadas sobre o osso sadio, e os retalhos eles devem ser manipulados cuidadosamente e delicadamente, evitando-se torções, compressões e distensões excessivas. Nós temos alguns tipos de retalho. Vamos começar pelo envelope. É o tipo de retalho mais comum e consiste em um descolamento de papilas. Esse tipo de retalho pode ser utilizado em todas as regiões da cavidade bucal, tanto nas regiões vestibulares quanto nos descolamentos linguais e palatinos. Este retalho deve incluir, no mínimo, 2 dentes para anterior e 1 dente para posterior, a área a ser operada. Como podemos ver nessa imagem, a incisão ideal para terceiro molar inferior é a envelope. Em terceiro molar superior, a envelope também é a mais indicada. Porém, se o dente está muito submerso em osso, a incisão relaxante estará indicada. Retalhos em envelope e triangular, respectivamente, para a exodontia dos terceiros molares superiores. Já a envelope com relaxante, ela vai envolver um dente para anterior, na mesial, e um dente para posterior, na distal. A Piternovac, também chamada de quadrangular ou trapézio, é um retalho resultante de uma incisão em envelope com 2 incisões verticais relaxantes, no qual engloba um dente para mesial e um dente para distal e 2 relaxantes.
Newman ou triangular, uma incisão em envelope associada a uma incisão vertical relaxante, devendo abranger no mínimo um dente para anterior e um dente para a posterior área a ser operada, ou seja, um dente para mesial, um dente para distal e uma relaxante, usada principalmente em molares. Tarque ou incisão semilunar é um tipo de retalho que visa ao acesso à região apical dos dentes. Essa incisão, ela evita o trauma à papila e à margem gengival, porém oferece acesso limitado, pois com esse tipo de retalho a raiz do dente não fica totalmente visível. Está indicado nas cirurgias do periápice radicular. Incisão em Y. É uma incisão preconizada para a região palatina, resultante de uma incisão linear no centro do palato duro, associada a duas verticais relaxantes menores e que não devem aproximar-se da região da artéria palatina. Essa incisão é útil para a remoção de tórax palatino e pode ser realizada também formando um duplo Y, quando se deseja maior exposição da área palatina posterior. Smooth ou trapezoidal abrange um dente para mesial, um dente para distal e duas relaxantes. Aborda mucosa alveolar. Na divulsão, ou seja, separação dos tecidos, nós utilizamos alguns instrumentais como tesouras de Metzenbaum, que vai fazer a abertura e corte de tecidos moles, descolador de Molte, que vai descolar a mucosa e periósteo do osso, pinça hemostática ou mosquito, que vai prender um vaso sanguíneo seccionado a um tecido. Os afastadores devem estar sempre apoiados em osso, o retalho não deve estar tensionado ou isquêmico, e quanto menor o trauma aos tecidos gengivais, melhor é a reparação tecidual. Finalizamos a primeira fase da cirurgia e damos continuidade iniciando a segunda fase, que é a exérese, que vai fazer a remoção total ou parcial de um órgão ou tecido. Após a confecção do retalho cirúrgico, se houver remanescente dental, pode-se realizar a exodontia com fórceps ou alavanca. Dentro da exérese, nós temos 3 tipos de procedimento, começando pela ostectomia, que vai ser a remoção do osso ao redor do dente, e durante a realização, deve-se fechar a saída de água da turbina de alta rotação e irrigar abundantemente a broca com soro fisiológico ou água destilada estéril, acondicionados em seringa descartável. Os instrumentos utilizados são broca esférica número 6 e 8, caneta de alta para ostectomia, alveolótomo ou pinça goiva para regularizar superfícies ósseas, septos e espículas. Temos a curetagem, que é a manobra cirúrgica que remove de tecidos patológicos no interior dos tecidos ósseos. Instrumentos: cureta de Lucas, curetagem de restos de tecido do alvéolo e extratores. A avulsão, que é o momento da retirada do órgão, que vai ser utilizado instrumentos como fórceps 65, raízes superiores, 69, raízes inferiores, e extratores, alavancas, pinças hemostáticas, para prender um vaso sanguíneo seccionado a um tecido, e a pinça Alice, para poder pinçar tecidos delicados. Após a remoção do órgão, vamos prosseguir para a terceira fase da cirurgia, que é chamada de hemostasia, que vai prevenir ou interromper o sangramento para facilitar a cicatrização. Nós fazemos as manobras temporária, que é a compressão com gaze por 10 minutos e pinçagem com pinças hemostáticas, a definitiva, que é ligadura com fios de sutura reabsorvíveis, a substâncias hemostáticas, que nós utilizamos medicamentos que formam coágulo rapidamente, que é esponja de fibrina, vitamina K e cera de osso, ou manobras locais imediatas, sangramento no fim da
cirurgia antes da sutura, tamponar com gaze por 5 minutos, aspirar, observar, tamponamento de 15 a 30 minutos, anestesiar, substância hemostática e suturar. Concluindo o controle do sangramento, chegaremos à quarta e última fase da cirurgia, que é chamada de síntese, na qual ela vai reposicionar as estruturas anatômicas rompidas. Ela imobiliza a ferida e estabiliza o coágulo. É a etapa final da maioria dos procedimentos cirúrgicos. Ela auxilia na hemostasia e a remoção é de 6 a 7 dias. Os pontos eles devem ser equidistantes e sem isquemia. A agulha ela deve penetrar perpendicular aos tecidos, respeitando a integridade e evitando a dilaceração tecidual, sempre da borda móvel para fixa. Nós vamos ter dois tipos de cicatrização. A cicatrização de primeira intenção, que é quando fecha totalmente a ferida, e a cicatrização de segunda intenção, quando aproxima os bordos e o alvéolo fica raso com o tempo. Vou apresentar para vocês os tipos de sutura, mas para podermos realizar as suturas, nós utilizamos alguns instrumentos, como o porta-agulha, no qual a gente vai fazer o manuseio da agulha curva 2/3 de distância da ponta da agulha, o fio de sutura, que é o de seda, a pinça e a tesoura. Nós começamos aqui apresentando os tipos de sutura com a simples interrompida, nessa primeira imagem, a em forma de X, temos também a simples contínua e a festonada. Os retalhos, eles devem ficar unidos, mas não devem ficar isquêmicos, pois isso afeta o suprimento sanguíneo. Existem duas fases da cirurgia, a preliminar e a cirúrgica. Na fase preliminar, ocorre o preparo da boca. É feita a remoção de próteses se o paciente utilizar, a profilaxia com clorexidina, bochechando geralmente por 1 minuto em média, e a antisepsia, que é feita com PVPI na parte externa do rosto. Na fase cirúrgica, a gente vai posicionar o paciente. Se for na maxila, vai ser no plano oclusal de 45 a 60 graus, e se for na mandíbula, no plano oclusal paralelo ao solo. Depois ocorre a anestesia, a sindemostomia, a intrusão, que é um movimento para a exodontia, a luxação, que é a liberação dos tecidos moles, a extração, a hemostasia e a sutura. A sindemostomia é a liberação dos tecidos moles feita com descolador de Monte e permite que o fórceps seja posicionado mais apical e a alavanca seja posicionada sobre o osso alveolar. Já a luxação é a expansão e dilaceração do alvéolo e rompimento do ligamento periodontal. Existem dois tipos de cirurgia, a simples e a complicada. Na simples é utilizada a técnica fechada, que é uma extração com fórceps e não há necessidade de retalho cirúrgico. Já na complicada, há necessidade de retalho cirúrgico. Na simples é feita por via alveolar e na complicada é feita por via não alveolar. Agora a gente vai falar sobre a exodontia simples, que é via alveolar, é uma técnica fechada que utiliza fórceps ou extratores. A técnica com fórceps tem a função de expansão do osso alveolar pela utilização das pontas ativas, expansão do osso alveolar pelo próprio movimento dos dentes e a remoção do dente do alvéolo. A adaptação é feita primeiramente na ponta palatina, paralela ao longo eixo do dente e fazendo movimentos de intrusão, rotação, luxação e tração. As pressões exercidas nesse dente são a pressão apical, pressão vestíbulo-palatino, pressão rotacional e força de tração. A pressão apical ela é o encaixe do fórceps que rompe as fibras do ápice, a pressão vestíbulo-palatino rompe as fibras ao redor, a pressão rotacional é utilizada somente em dentes unirradiculares e com raízes cônicas, e a força de tração é o que traz o dente para fora. Os movimentos de luxação realizados na maxila
Nos incisivos e caninos, são os vestíbulos palatinos mais rotação, em premolares e molares é o vestíbulo palatino, e na mandíbula, em incisivos caninos e premolares, é utilizado o vestíbulo lingual mais rotação, e em molares somente o vestíbulo lingual. Deve-se tomar cuidado porque em incisivos laterais superiores pode ocorrer a dilaceração apical. Em premolares superiores, possuem duas raízes. Na técnica, utilizando a alavanca, os movimentos principais são alavanca e cunha, e roda e eixo. As alavancas são contraindicadas em caso que o dente está preso à cavidade apenas por tecido mole, uma vez que a alavanca não terá apoio para trabalhar. A alavanca ela se apoia em osso. Os cuidados realizados nos pós-operatórios imediatos são a lavagem da cavidade, a curetagem removendo todo o tecido patológico, a limagem, regularizando os bordos ósseos, a sutura e o tamponamento. Bom, agora eu vou falar sobre a exodontia complicada. A exodontia complicada é uma técnica de terceira, ou seja, a gente vai quase sempre associar a osteotomia e a odontosecção à cirurgia que a gente está fazendo. Temos o uso dos extratores, que são a alavanca e o fórceps. É importante lembrar que a exodontia complicada é uma exodontia de via não alveolar, ou seja, vai ter sempre confecção de retalho, difusão mucoperiosteal, para a gente poder chegar no elemento que a gente quer extrair. Nós temos então as etapas gerais da exodontia complicada, que são o retalho, ou seja, a divulsão mucoperiosteal, a osteotomia e odontosecção, a luxação do dente com alavanca ou fórceps, a remoção do dente do alvéolo e os cuidados com o alvéolo. Eu queria falar um pouco sobre as incisões. Para realizar as incisões, a gente tem que sempre utilizar lâminas novas e afiadas e realizar incisões firmes, contínuas e com bordas regulares, porque senão a gente corre o risco de rasgar o tecido. A gente tem que ter sempre muito cuidado também com as estruturas anatômicas na região que a gente vai fazer as incisões, que são quase sempre em envelope quando não é na área palatina. Aliás, na área palatina também fazemos envelope, mas sem relaxante. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas estruturas. O objetivo principal dessas incisões é proporcionar o acesso ao elemento a ser extraído. E é sempre muito importante a gente planejar previamente a cirurgia. Uma coisa que os nossos professores de cirurgia sempre frisaram muito foi o planejamento prévio da cirurgia. Então, muito importante planejar antes de realizar qualquer coisa na boca do paciente. Bom, após o retalho, nós temos a osteotomia, quase sempre, que é a remoção do tecido ósseo com a broca esférica. E as indicações da osteotomia são: quando a gente não tem lugar para colocar o fórceps, ou quando a gente não consegue ver onde é para a gente encaixar o fórceps. Daí nós usamos essa broca esférica para remoção do tecido ósseo dessa área. Quando nós temos dentes inclusos, depois que a gente vai fazer uma exodontia e a gente fratura a raiz, nós usamos também para remoção do tecido ósseo, para ficar mais fácil da gente resgatar aquela raiz que ainda tá ali. E na exodontia seriada, para a gente regular o osso. Nós temos também a odontosecção, que é a fragmentação do dente com a broca zecria. As indicações são quando há raízes divergentes, raízes muito longas com estruturas perto, tipo seio maxilar, dentes mal posicionados na arcada ou dentes multirradiculares.
Para fazer essa odontosecção, nós temos as técnicas de molares inferiores e a dos molares superiores. A técnica dos molares inferiores é a técnica vestibulingual. Então, nós vamos pegar a broca Z-cria e nós vamos começar com ela na vestibular, indo para a lingual. E a gente tem que tomar muito cuidado com o nervo lingual. Então, a gente sempre deixa um pouco da parede lingual. E aí, depois a gente vai vir com a alavanca e vai segmentar esse dente com a alavanca, não com a broca, para a gente não correr risco de atingir o nervo lingual. Bom, e a técnica dos molares superiores é a técnica mesodistal mais do meio para vestibular. Ou seja, nós vamos dividir o dente em 3 segmentos. Primeiro, a gente vai separar as raízes vestibulares da palatina, mesodistalmente. Depois, nós vamos pegar do meio ali, que a gente já cortou, da mesial para distal. Nós vamos pegar no meio desse segmento que a gente fez e vai cortar de novo do meio para vestibular. E aí nós vamos ter 3 segmentos com as 3 raízes em forma de T. Falando sobre os fragmentos radiculares, nós temos a técnica fechada, que é uma técnica que a gente não vai fazer retalho, ou seja, uma técnica simples, de exodontia simples, onde a gente usa os extratores apicais e algumas vezes as limas endodônticas para retirar esse fragmento radicular que ficou após a cirurgia. E na técnica aberta, nós temos a técnica convencional, que é a mais usada, que a gente vai abrir o retalho, descolar, fazer uma osteotomia até a raiz e encaixar a alavanca. E nós temos também a técnica da janela aberta, que é uma outra alternativa mais incerta de extração do fragmento radicular. É uma técnica que é indicada quando o osso da crista alveolar vestibular precisa ser mantido. Então, como a gente vai fazer? A gente vai abrir um retalho triangular, expor a área que cobre o ápice do fragmento radicular a ser removido. Depois a gente vai usar uma broca para descobrir o ápice da raiz, permitir o acesso necessário à inserção da alavanca, uma alavanca reta, para deslocar o dente para fora do alvéolo. E nós temos os critérios de permanência de fragmentos radiculares, que é quando a gente vai deixar o resto radicular ali e não extraí-lo, que são a falha pelo método fechado, e aí o método aberto é considerado muito traumático, quando o comprimento é menor que 4 ou 5 milímetros, quando o risco de remover é maior que o de manter, e também quando a gente quer preservar. O que é preservar? Preservação é um estágio de observação periódica de um tratamento e em que a gente vai acompanhar a evolução dos estados clínicos, radiográficos, saúde bucal e saúde geral do paciente. Então, a gente deve preservar aquele dente fraturado e ver a evolução dele. Então, a gente preserva durante alguns meses e vê como evolui. Se apresentar boa evolução, a gente deixa ali mesmo. Se não apresentar, a gente extrai. Outro tipo de exodontia é a exodontia seriada. A extração seriada pode ser definida como uma série de extrações estratégicas e ela possui uma sequência que começa dos dentes posteriores para os anteriores, mas por uma questão de visibilidade. Sempre deve-se deixar, por último, o canino e o primeiro molar, pois eles têm raízes longas e podem dar mais trabalho. A sequência
começa do segundo molar, do segundo premolar, depois do primeiro premolar, incisivo lateral, incisivo central, primeiro molar e caninos. Nesse tipo de cirurgia, deve-se sempre fazer retalho ou envelope. Deve-se ter um cuidado, que é a regularização dos rebordos, lavagem da cavidade e a manobra de Champré, que é a reaproximação dos rebordos em sutura contínua e a leve compreensão das paredes do alvéolo para reduzir a expansão óssea ocorrida durante a exodontia. O ponto deve se iniciar sempre no meio. Aí nós temos a sutura contínua e a sutura simples. A vantagem da sutura contínua é que é só feito um ponto, e a desvantagem é que se soltar um ponto, soltam todos. A vantagem da sutura simples é que se soltar um ponto, não soltam todos, e a desvantagem é que demora mais. Existem algumas coisas que devem ser avaliadas no pré-operatório e no pós-operatório. Nós vamos falar delas agora. Nos cuidados pré-operatórios, em algumas situações, se faz necessária a realização da profilaxia antibiótica, que tem como finalidade prevenir processos infecciosos, sejam eles locais ou sistêmicos, preservando a saúde e o bem-estar do paciente. É a tentativa de evitar a endocardite infecciosa em pacientes com alterações ou sequelas cardíacas que favorecem a colonização de bactérias na superfície do epitélio ou nas válvulas cardíacas. Os pacientes de risco são os diabéticos, transplantados, febre reumática, amidalite recorrente, prótese valvular ou com qualquer cicatriz no coração. Também deve se realizar em pacientes com problemas renais e em quem faz radio ou quimioterapia. A prescrição é tomar 4 comprimidos de amoxicilina, 500 mg, 1 hora antes do procedimento. E para os alérgicos à penicilina, usa-se clindamicina, 300 mg, 2 comprimidos antes do procedimento. Sistêmicas devemos ter o cuidado, como por exemplo em pacientes com hipertensão, que devem ser operados com a pressão arterial no máximo 140 por 90 mm de mercúrio. É recomendável fazer as cirurgias no início da manhã e deve-se evitar o uso de anestésicos com adrenalina, mas se for usar, deve ser no máximo 2 tubetes. Se a pressão continuar alta, mesmo com controle de ansiedade, deve ser feito um parecer médico. Em pacientes com angina, deve ser feito o protocolo de redução de ansiedade, pois em alguns casos a sedação pode gerar estresse. Em pacientes que teve infarto agudo do miocárdio ou AVC, o tratamento deve ser feito após 6 meses do episódio. Em pacientes com arritmia, deve ser feito o controle de ansiedade. Em pacientes com diabetes, deve ser feita a avaliação da glicemia pré-operatória. Deve-se sempre conferir se o paciente se alimentou antes da cirurgia e também se ele fez o uso correto da medicação. Isso em pacientes compensados. Em pacientes descompensados, deve ser feito o parecer médico. Em pacientes com problemas renais, a cirurgia deve ser realizada no máximo 2 dias antes da próxima hemodiálise. Deve-se sempre averiguar o uso de anticoagulante, pois eles evitam a coagulação. Sendo assim, deve ter um cuidado maior na hora da hemostasia. Em pacientes transplantados renais, deve ser feita uma terapia pós-operatória, além da profilaxia antibiótica para prevenir a infecção. Em pacientes com distúrbios hepáticos, deve-se solicitar o exame INR. E por esse tipo de paciente ter alterações hemostáticas devido ao medicamento, deve-se evitar procedimentos extensos e invasivos e deve-se evitar AINES, porque eles interferem na função plaquetária. Então, deve-se também ter o cuidado na hora da hemostasia, usando substâncias hemostáticas, como a esponjafibrina, cera para osso, entre outros métodos. Em pacientes grávidas,
deve-se avaliar a necessidade de tratamento. O período ideal deve ser no segundo trimestre. O primeiro trimestre corre o risco de aborto espontâneo e no terceiro trimestre ocorre o risco de parto prematuro. O segundo trimestre vai do terceiro ao sexto mês. Deve-se evitar AINES, pois eles causam estreitamento do ducto arterial do feto. Na extração simples, deve-se passar só paracetamol e em extração complicada, deve ser feita a prescrição de antibiótico, mas deve ser sempre feita um parecer médico. Em pacientes com doenças neoplásicas, deve ter o cuidado pré-radiação, ou seja, antes da radioterapia. E deve ser retirado todo o foco de infecção e deve ser no mínimo 7 a 14 dias antes do início da radioterapia. Os cuidados pós-radiação não se deve extrair logo após a rádio ou a químio. São realizadas apenas extrações atraumáticas e o ideal é que se espere 3 anos depois da químio ou rádio para diminuir o risco de osteoradionecrose. Em pacientes que fazem o uso de bisfosfonatos, não é contraindicado fazer extração nesses pacientes. Os cuidados pós-operatório. O sangramento pode ocorrer nas primeiras 24 horas, mas deve-se evitar o esforço físico por 7 dias e também evitar cuspir. A dor é controlada pela medicação, que é o analgésico e o anti-inflamatório. A equimose e o hematoma desaparecem em 7 dias. O edema tem um pico máximo de 24 a 72 horas. E gelo nos 3 primeiros dias e água morna após os 3 dias. Em caso de trismo, deve-se colocar água morna no local e fisioterapia bucal. A dieta deve ser pastosa, fria ou gelada nas primeiras 24 horas. O que pode ocorrer também é uma infecção pós-operatória. O normal é a partir do 3º dia o paciente já sentir uma melhora. Mas, se o edema e eritema após 3 dias de cirurgia continuar, isso quer dizer que tem uma infecção. Os sintomas são trismo, febre, aumento do volume bem localizado, rubor no local, sentir um pouco de odor e observação de secreção purulenta. O tratamento é com antibióticos e às vezes faz necessário fazer a drenagem, podendo ser intra ou extraoral. Uma das inflamações que pode ocorrer é a alveolite, que é a inflamação dentro do alvéolo. Ela é dividida entre seca e granulomatosa. A seca, o alvéolo não possui nada, está seco e duro. Dor severa de 48 a 72 horas e a dor irradia por todo o rebordo e também pode sentir um odor. Já a granulomatosa, ela possui uma dor severa depois de 5 a 7 dias e possui grânulos dentro do alvéolo e a dor é pulsátil. O tratamento da alveolite seca é irrigação, curativo, reparo por segunda intenção e associação de analgésico com anti-inflamatório. Não se prescreve antibióticos em casos de alveolite seca. Já na granulomatosa, deve ser feita a curetagem, irrigação e curativo. Já nela, prescreve sim um antibiótico, anti-inflamatório e analgésico. Pode ocorrer também alguns acidentes e complicações na hora de uma extração. Agora nós vamos falar sobre alguns deles. As lacerações têm causas como a limitação do retalho, movimento da alavanca e sutura. O tratamento é reposicionamento cuidadoso do retalho, remoção do tecido desvitalizado e sutura. As perfurações teciduais são causadas pelo uso inadequado da força e falta de ponto de apoio. O tratamento é contenção de sangramento e sutura. As causas da abrasão e queimadura são os movimentos hipertensivos do paciente, brocas em movimento e o afastador de Minnesota. O tratamento é o uso tópico de Depacetin. As úlceras pós-operatórias têm causas como trauma local por afastadores ou trauma por punção da agulha. O tratamento é higienização e analgésicos.
As causas de lesões de estrutura óssea são as forças exageradas de luxação e o uso inadequado dos instrumentos. O tratamento é regularização do rebordo ósseo, adesão ao periósteo e sutura. As fraturas do túbio maxilar e da mandíbula podem ser evitadas por um bom planejamento pré-operatório. A parestesia é a aplicação inadequada da anestesia, então deve-se tomar um cuidado muito grande na hora da aplicação da anestesia. Em casos de fratura radicular, deve-se avaliar se o risco de remover é maior do que a permanência. Agora eu vou falar sobre os instrumentos cirúrgicos. A mesa cirúrgica ela é montada com os instrumentos em ordem de uso, o que deixa a cirurgia muito mais funcional e mais fácil para que o cirurgião dentista não precise ficar procurando o instrumental que ele vai usar na caixa de cirurgia. E aí mantém a organização durante o procedimento. Nesse slide tem a representação da montagem da mesa, como eu já disse lá em cima, que é em ordem de uso para deixar a cirurgia muito mais funcional e muito mais organizada para o cirurgião dentista. Nós temos o afastador de Minnesota, que ele serve para afastar os tecidos moles, como os lábios e a bochecha. Nós temos o descolador de Molte, que ele serve para luxar o dente, que é soltar do osso circunvizinho. Nós temos a lima para osso, que serve para alisamento final do osso antes da sutura. A cureta de Lucas, que serve para a remoção de pequenas quantidades de restos de granulação no alvéolo dental. E a pinça Bacchus, que serve para a fixação dos campos cirúrgicos estéreis. A pinça de Etrite, que ela é utilizada principalmente para auxiliar durante a sutura. A pinça Addison, dente de rato, que ela serve para prender tecidos moles. Ela tem na sua pontinha 2 dentinhos, é por isso que ela é chamada de dente de rato. E esses dentinhos apreendem os tecidos moles. E a pinça Alice, que é para apreensão e afastamento dos tecidos moles. A pinça Kelly serve para a divulsão dos tecidos. A pinça hemostática reta serve para deter ou prevenir uma hemorragia por um tempo, impedindo assim a circulação de sangue naquele determinado local. E a pinça hemostática curva, que serve para o pinçamento de vasos sanguíneos seccionados. A diferença entre a pinça Kelly e a hemostática é que a Kelly ela apreende o tecido mole que será removido daquele alvéolo. E a pinça hemostática, ela serve para prevenir os sangramentos, prevenir hemorragias, impedindo a circulação do sangue naquele local que o cirurgião dentista está mexendo. A pinça e a tesoura, elas apresentam um formato muito semelhante. A diferença é que na pinça, no meio dela, entre as duas argolas, tem a presença da cremalheira, que permite o fechamento desse instrumental de forma autoestática, com diferentes níveis de pressão, para que possa segurar daquele jeito durante o uso. Então, ela pode ficar tanto fechada quanto aberta e ela permanece fechada se for necessário. E a tesoura, ela é cortante na ponta, pontiaguda e cortante, e ela não tem essa função da cremalheira. A pinça PEMUP serve para segurar a gaze para ser feita a antisepsia extrabucal no paciente. O porta-agulha com vídea serve para o manuseio de agulhas e para segurar o fio de sutura na hora do ponto. E a pinça Goiva serve para retirar o osso do alvéolo. A tesoura Metz-Sambal serve para corte dos tecidos moles e dos vasos e também faz a divulsão dos tecidos. A tesoura curva delicada, ela serve para cortar os tecidos moles e para cortar o fio de sutura. Nós temos 3 tipos de alavancas, a reta serrilhada e a direita e esquerda. Ambas servem para luxar o dente. A diferença está na direita e a esquerda, que elas também servem para a expansão do osso alveolar, a remoção de raízes fraturadas ou seccionadas cirurgicamente, que é o resto radicular.
Agora vamos falar dos fórceps. Os fórceps, eles servem para a expansão do osso alveolar e para fazer a retirada do dente. Nós temos o 150, que ele é utilizado para incisivos caninos e pré-molares superiores, e o 151, que ele é utilizado para os incisivos caninos e pré-molares inferiores. Agora vamos falar dos fórceps. Os fórceps, eles servem para a expansão do osso alveolar e para fazer a retirada do dente. Nós temos o 150, que ele é utilizado para incisivos caninos e pré-molares superiores, e o 151, que ele é utilizado para os incisivos caninos e pré-molares inferiores. O fórceps 17, ele serve para molares inferiores, e o fórceps 23 para molares inferiores com coroa destruída. O fórceps 65 é utilizado para a retirada do resto radicular superior, e o 69 para o resto radicular inferior e superior. O 69 ele serve tanto para superior quanto para inferior. Agora nós vamos mostrar um vídeo de uma cirurgia de pré-molar com finalidade ortodôntica.
Música